Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos ao canal Fé Familiar. Que Deus abençoe todos nós, que essas palavras que eu vou falar hoje seja para honra e glória dele e que a gente consiga fazer um bom trabalho aqui. Na última vez que eu fiz um vídeo, eu recebi uma pergunta de uma pessoa falando sobre a confissão, né? O que era a confissão, como é que a pessoa poderia fazer. Eu acredito que essa pessoa ela tem buscado de verdade a Deus, né? Tem buscado conhecer a Igreja Católica, mas ainda não conhece muito bem sobre os sacramentos. Mas esse vídeo de hoje eu vou falar tanto para essas pessoas que, né, não conhecem ainda, mas tanto quanto para as pessoas também que buscam e já, né, entendem, mas querem viver melhor a igreja mesmo em si, né? Para que a gente alcance de verdade a Deus. O sacramento da confissão, a gente tem como graça de Deus mesmo, que Jesus ele pegou e falou bem assim, que quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. E quem retiverdes os pecados, eles lhes serão retidos. Aí Jesus falou para Pedro, né, também, tudo que ligardes no céu será ligado aqui na terra, e tudo que desligardes aqui na terra será desligado lá no céu. Então, é um sacramento que Jesus deu, né, para os discípulos, para os apóstolos, e foram passando de sacerdócio em sacerdócio, né? Ele dá para os sacerdotes esse sacramento. São dados para a gente através do sacramento da confissão, né? É um sacramento que é dado para os fiéis e para os padres também, né? Os padres também, eles se confessam um com os outros padres. Eles não podem eles mesmos se confessar, eles se confessam com o outro padre. Coisas que são importantes para que você faça uma boa confissão. Para quem não é da igreja, é bom que você entre na catequese, que você faça essa preparação para que você entenda cada vez mais coisas da igreja. A importância que tem de você fazer realmente a preparação, né, para poder entrar dentro da igreja, para você conhecer qual o sentido da intercessão dos santos, qual o sentido real da igreja católica, né, no mundo. E aí, o exame de consciência, a primeira coisa que você tem que fazer para fazer uma confissão é um bom exame de consciência. Um bom exame de consciência, um exame de consciência que eu aconselho vocês é um do Frei Gilson. É um exame longo, que quando eu vou fazer confissão, eu busco fazer ele, porque lá ele desmiuça todos os 10 mandamentos, né? Porque para você fazer a confissão, você tem que ir olhar os 10 mandamentos. Quais são os pecados que eu tô cometendo aqui dentro dos 10 mandamentos? Porque é muito, assim, igual, tem dois, né? Jesus resumiu em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Eu tava falando do sexto mandamento, né? Do sexto mandamento. Um exemplo. Não pecar contra a castidade. Testemunho, né? O Rafa, ele falou da última vez passada, no vídeo dele, que ele entrou na igreja, ele já era adulto, né? Ele já era adulto, era jovem, e aí ele pegou e fez foi batizado, ele fez a primeira comunhão, ele fez a catequese para crisma, né? Tudo junto, já se preparando para entrar mesmo na igreja. Ele me conheceu através de uma amiga minha, e essa amiga minha pegou e falou pra ele: olha, a Bruna é muito da igreja, pra você conquistar ela, você vai ter que entrar pra igreja mesmo. De verdade. Aí ele se dispôs mesmo, né? Aí ele entrou pra igreja, fez tudo certinho. E aí a gente começou a namorar. Quando no dia que ele me pediu namoro, ele parecia que estava me pedindo até em casamento. Ele falou bem assim: olha, eu sei que pra casar com você eu vou ter que fazer crisma, catequese, primeiro comunhão. Ele já sabia os nomes já. Aí eu falei assim: nossa. Aí, como é que eu vou falar não? Aí não tinha como dizer não, porque eu era muito difícil, sabe? Minha irmã falava bem assim: Bruna, você não é difícil, você é impossível. E eu acredito muito nisso, foi os traumas que eu vivi desde a infância, né? Que eu tinha, desde a infância, assim. Eu já vim de uma família desestruturada e isso tem contexto no que a gente vai falar aqui agora, que minha mãe, ela não um dos 10 mandamentos, né? O sexto mandamento, ela não se entregou pro meu pai depois do casamento, ela se entregou antes. E isso desestruturou a nossa família. Minha mãe ficou meio perdida, porque ela já era da igreja, já conhecia, né? Que quando você peca contra os 10 mandamentos, você ofende a Deus. Então ela sentiu esse ofender de Deus muito profundamente. E isso foi deixando ela cada vez mais triste, mais, né, chateada com ela mesma. E por não conseguir. Tem uma palavra que fala bem assim: meu povo padece por falta de conhecimento. E foi isso muito que aconteceu com a minha mãe. Por ela não conhecer e por, né, ter se entregado antes da hora, isso foi deixando ela cada vez mais triste. O meu pai, ele não. Ele buscou um período na igreja, né? Mas ele não perseverou quando ele estava com a minha mãe. Minha mãe falou bem assim pra mim que quando ela estava nesses períodos, né, depressivos, assim, ele chamava ela pra ir pra igreja, mas minha mãe não tinha essa força, sabe? Ela não tinha coragem, né, de ir.
E aí meu pai continuou indo, mas depois ele não conseguiu perseverar. Hoje, infelizmente, meu pai já é falecido, né? Mas dentro da igreja, assim, eu conheci Deus, né? Mais forte, assim, na minha vida. Eu tenho ele como meu pai mesmo. E ele tem me feito, assim, grandes alegrias, né? Conhecer vários sacramentos, várias riquezas que o meu Pai do céu tem me mostrado, que são coisas invisíveis, mas que ele me mostra que é visível, sabe? Eu falar dessa vida espiritual aqui para vocês, igual eu tô falando do sacramento da confissão, né? Parece uma coisa assim invisível, mas ao mesmo tempo é visível, sabe? Porque Deus, ele vai mostrando na vida da gente, ele vai mostrando várias coisas assim pra gente ir fortalecendo na fé. Coisas que pra gente é invisível, com o passar do tempo, que a gente vai conhecendo a igreja, vai conhecendo a Deus, a gente vai vendo, nossa, mas como é que eu não conseguia ver isso com tanta clareza? Minha mãe, ela fez isso, mas depois ela reconheceu, né, que ela tinha ofendido a Deus e ela pegou e se redimiu dos pecados dela. Ela começou a ir para a igreja cada vez mais profundamente, sabe? Buscou a conhecer, participar dos grupos da igreja. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito caridosa. Ela começou também a fazer, né, esses atos de caridade, evangelizar as pessoas, de, sabe, ter essa misericórdia mesmo, porque tem uma passagem bíblica que é muito forte, assim, o céu se alegra por muito mais por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de conversão. São Paulo também fala bem assim que quem não tiver pecado, quem falar que não tem pecado, esse já é um mentiroso. Então ele já é um pecador, né? Todos nós temos pecados, a gente vive aqui na Terra. Uma vez eu vi assim, né, buscando conhecer mesmo a igreja, vi que as únicas pessoas que não pecaram, justamente pelo sacramento mesmo, né, que é pela essa graça de Deus mesmo, foi que não experimentaram pecado, foram Nossa Senhora e Jesus Cristo. Todos os outros santos que viveram aqui na Terra, todos eles pecaram. Então, os únicos que não pecaram, né, que não tiveram essa mancha também do pecado original, né, Nossa Senhora é concebida sem pecado e Jesus, foram eles. Mas Jesus é Deus, né? Então, assim, vocês entenderem só um pouquinho do que é a graça da Virgem Maria. Ela não é Deus, né? A gente não acredita que ela é Deus, mas a intercessão dela é mais forte do que todos os outros santos. Nas bodas de Canaã, a gente tem um exemplo dessa intercessão, né? Que Jesus, sendo Deus, faz o milagre. E Nossa Senhora intercede pelo casamento, né? Pelo casamento daquelas pessoas que estavam lá. Voltando, né? Para o sacramento da confissão. Se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Deus ele se ofendeu, ele ficou triste por conta desses pecados, porque ele nos direciona, né? Igual eu citei o exemplo da minha família, né? Que se desestruturou por conta disso mesmo, porque às vezes a pessoa se entrega antes do momento e às vezes ela nem sabe se aquele homem realmente vai ser o seu, se não vai ser, entendeu? E aí isso acaba gerando mais ciúmes, mais desconfiança, porque a gente já tem essa inclinação para fazer o erro, né? Para cometer o erro. E se a gente não está alicerçado em Jesus Cristo, em Deus, a gente deposita a nossa confiança na outra pessoa, em a gente mesmo, a gente está criando uma casa, num castelo de areia, numa coisa assim que vai embora rápido. Agora, se você se alicerça em Jesus Cristo mesmo, em Deus, você está criando sua casa num terreno firme, numa rocha que realmente tem embasamento, né? Ali ele vai te dar alicerce que você precisa mesmo para fazer essa casa forte, sabe? Com um cimento mesmo verdadeiro, assim, com toda a estrutura que realmente precisa, né? Para poder criar uma família, educar uma família. E aí a igreja vem dessa forma nos ensinar, olha, é por aqui que você tem que ir, porque é por aqui que eu vou te ensinar o caminho certo. Aí ele nos dá os 10 mandamentos, aí vem assim, que a gente precisa fazer um bom exame de consciência, a gente vai
e desmiunça esses 10 mandamentos. Um que eu aconselho é o do Frei Gilson. Ele vai desmiunçando cada um dos 10 mandamentos e junto com os mandamentos também da igreja, né? Que fala que ele vai desmiunçando lá. Eu aconselho muito fazer esse exame de consciência, para que você realmente consiga fazer. Eu mesmo faço, toda vez que eu vou me confessar, ou grande parte das vezes, eu vou lá e olho se tem alguns dos 10 mandamentos. A primeira vez que eu fiz, eu falei assim, nossa, tem muito pecado aqui que eu cometi. E porque eu nem sabia que realmente esses pecados eram contra os 10 mandamentos. Aí, à medida que eu tenho feito, eu tenho visto que tem diminuído, mas eu tenho tido mais clareza para os pecados veniais. Para pecados assim que eu fiz, nossa, mas isso aqui eu tenho que, sabe, lutar contra. Porque o pecado, ele é um vício, né? Um pecado que ofende a Deus, né? Uma coisa assim que a gente tem clareza de que está ofendendo a Deus é a questão do vício mesmo, alcoólico. Os viciados alcoólicos, eles têm que ter essa noção de que o que ele está tendo ali é uma doença, é um distúrbio, não é uma coisa boa. E ele só tendo essa clareza que aquilo dali é ruim, que aquilo dali está atrapalhando ele, a família dele, é que ele consegue ter um diagnóstico, né? O primeiro requisito é esse, reconhecer que ele precisa de tratamento, entendeu? Então a gente precisa realmente reconhecer que a gente ofendeu a Deus, que aquilo dali não era certo e que Deus ele nos deu os 10 mandamentos justamente para que a gente soubesse, né? O que ele quer para nossa vida. Aí, fazer esse exame de consciência, né? Se arrepender do pecado mesmo em si, né? Igual eu acabei de dizer, que ele tá ofendendo a Deus. E assim, imagine você que é um pai, é uma mãe, né? Que você faça uma comida bem gostosa pro seu filho e que você pense assim, nossa, eu acho que ele vai gostar. E aí, quando seu filho vai comer essa comida, ele pega e... Ah, que comida ruim! Ah, nossa, não gostei disso aqui não. E assim, aquela comida era uma comida saudável, uma comida que ia ajudar ele a se fortalecer, né? A ficar forte, vigoroso, a crescer. E ele pegou e rejeitou. E é isso que a gente faz quando a gente comete pecado, entendeu? A gente rejeita o que é de bom, o que Deus deu pra gente, que às vezes a gente nem sabe. Nossa, eu nem sei pra que isso serve direito. Mas ele fala que é certo, justamente porque ele já viu lá na frente, olha, isso aqui vai te ajudar a crescer espiritualmente, vai te ajudar a ter uma família estruturada, entendeu? Então, assim, Deus ele já age assim. E às vezes a gente não sabe, porque não cabe tudo aqui dentro da nossa cabeça, compreender todos os propósitos que Deus tem pra gente. Mas se a gente seguir a Ele, se a gente confiar nele e acreditar que a gente pode, com a graça dele, e acreditar nas outras pessoas que podem também nos ajudar com a graça dele, a gente vai alcançar cada vez mais perfeitamente o que ele quer, a vontade dele, sabe? Porque a gente só consegue entrar no céu se a gente for santo. E a gente, como é que a gente vai alcançar essa santidade se a gente não confia nele? Se a gente não acredita de verdade que a gente pode com a graça dele? E aí a gente precisa, né, ter esse propósito de se emendar, de, sabe, de não cometer mais esse pecado. Mesmo que eu cometa, meu Deus, que eu tenha esse vício, que eu não tô conseguindo me desvincular dele, né, que eu não tô conseguindo fazer a sua vontade, mas que o Senhor me dê força. E aí ele vem com esse sacramento da confissão justamente para isso. Uma coisa que o Rafa falava muito bem assim, amor, olha, a Igreja Católica, isso é uma grande riqueza, a gente poder confessar os pecados, né? Porque uma coisa é você entrar dentro do seu quarto e falar com Deus os pecados que você cometeu, e isso precisa ser feito mesmo, né? E um outro grau mais ainda é você ver uma pessoa ali, que persona é Cristo, né? Ali de corpo, né? De corpo e alma ali na sua frente, e você ter que se humilhar mesmo, sabe? E com vergonha pedir perdão. Isso é uma riqueza mesmo da Igreja Católica. E aí depois a gente precisa sempre buscar a penitência. Buscar a penitência através de orações mesmo, igual eu falei pra vocês, né? Tem um vídeo aqui no canal que é um dos primeiros vídeos, se não me engano é o primeiro vídeo que a gente fez,
que a gente vai e fala sobre o texto da misericórdia, que era um texto que a gente rezava quando a gente era namorado, né? Eu falo bem assim, que eu casei virgem não foi pelos meus méritos, mas foi pela graça de Deus, porque esse sexto mandamento, né, você pecar contra a castidade. Tinha vezes que a gente deslizava, a gente, graças a Deus, não foi, assim, a gente foi, né, fazendo esses trabalhos, assim, pedindo a penitência de Deus, uma época, assim, que eu lembro muito que a gente conseguiu mais guardar a castidade, de, assim, sabe, às vezes se deslizava, o vestimenta também. Eu pensava que você não precisava, não podia se vestir, né, com roupa curta, mas eu não tinha muita noção do que era vestimenta de roupa colada, essas coisas assim. Às vezes eu, sabe, fazia isso atiçava o Rafa, e tinha mão boba, né? E então a gente ia, buscava essa confissão para que Deus, ele nos redimisse, para que ele nos tirasse desse pecado, que eu queria casar virgem, eu queria que verdadeiramente fizesse a vontade de Deus. Eu já tinha visto, né, a história da minha mãe com meu pai, e eu não queria que aquilo dali acontecesse comigo também. Então eu pensava assim, eu só vou conseguir conseguir, né, levar esse relacionamento pra frente se eu realmente casar virgem. E eu casei só pela graça divina mesmo, sabe? Porque diversas vezes eu pedi pra Deus, meu Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda a fazer tua vontade, me ajuda a guardar de verdade a castidade, sabe? Para que eu me entregue para ele no momento certo, no momento que seja seu, né? E aí eu pedi para Deus várias vezes. E eu vi assim que o momento que mais a gente conseguiu foi no período que a gente não beijava, sabe? Não beijava de língua, a gente só dava selinho, só mais que despedida, para que a gente conseguisse mesmo guardar a castidade e segurar até o nosso casamento, que era ali realmente que a gente ia receber o sacramento do matrimônio, né? Que eu sabia e eu ia ter certeza de que aquele homem ali é o homem que Deus desenhou para mim, né? O homem que Deus queria para mim. E aí eu venho trazer para vocês realmente essa passagem, sabe, gente? Que busca o sacramento da confissão. Para quem não conhece muito sobre a igreja, né? Que queira entrar na igreja, verdadeiramente entre fazendo a catequese e se preparando mesmo para que você receba os sacramentos da igreja, que é muito, assim, sabe? É maravilhoso. É uma graça de Deus que ele dá, assim. Às vezes a gente não consegue ver, mas eu agora acabei de citar para vocês. Tem coisas que são espirituais que a gente não consegue ver, mas tem coisas que são, que não são, né? Tão assim, como é que fala? Invisível, né? E Jesus, ele mostra pra gente de forma visível, olha, o que traz a falta de amor a mim. Olha o que faz, né, a falta de amor a mim. Mas é igual eu citei no começo do vídeo, falei, o céu, ele se alegra muito mais por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 justos que não precisam desse perdão. Que eles não acham que não precisam, né? Porque, na verdade, todos nós precisamos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um grande abraço, fica com Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.